Deuteronômio capítulo 4. Agora, portanto, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis nada dela, para que possais guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, porquanto todos os homens que seguiram Baal-Peor, o Senhor teu Deus os destruiu do meio de vós. Mas vós que vos chegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje estáis vivos. Eis que vos ensinei estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que façais isso na terra que vais possuir. Portanto, guardai-os e cumpri-os, porque esta é a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos das nações, que ouvirão todos esses estatutos, e dirão: certamente, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que nação há tão grande que tenha Deus tão perto deles, como o Senhor nosso Deus, que está em todas as coisas pelas quais o invocamos? E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda essa lei, que apresento diante de vós neste dia? Somente cuida-te a ti mesmo, e mantenha a tua alma diligentemente, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram, e para que não se afastem do teu coração todos os dias da tua vida, mas ensina-as aos teus filhos, e aos filhos dos teus filhos. Especialmente no dia em que estiveste diante do Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e farei com que ouçam as minhas palavras, para que aprendam a temer-me todos os dias que na terra viverem, e para que possam ensinar a seus filhos. E viestes e ficastes ao pé do monte, e o monte ardeu em fogo até o meio dos céus, com trevas, nuvens e espessa escuridão. E o Senhor vos falou em meio ao fogo, ouvistes a voz das palavras, mas não vistes semelhança, somente ouvistes uma voz. E ele vos declarou o seu pacto, que ordenou que cumprisseis, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. E naquele tempo o Senhor me ordenou que vos ensinasse estatutos e juízos, para que pudesseis cumpri-los na terra que vais possuir. Portanto, cuidai-vos a vós mesmos, pois não vistes modo semelhante no dia em que o Senhor vos falou em Horebe, do meio do fogo, para que não vos corrompais, e vos façais imagem de escultura semelhante a qualquer figura, semelhança de macho ou de fêmea, a semelhança de algum animal que haja na terra, a semelhança de alguma ave que voa nos céus, a semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, a semelhança de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levantes os teus olhos aos céus, e quando vires o sol, e a lua, e as estrelas, e todo o exército dos céus, sejas impelido a adorá-los, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus distribuiu a todas as nações debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou, e vos tirou da fornalha de ferro até fora do Egito, para que lhe sejais um povo hereditário, como sois neste dia. Além disso, o Senhor se irou comigo por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que eu não entraria naquela boa terra que o Senhor teu Deus vos dará por herança. Mas devo morrer nesta terra, não devo passar o Jordão, mas vós passareis e possuireis essa boa terra. Cuidai-vos para que não vos esqueçais do pacto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e fazer-lhe alguma imagem de escultura ou semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo consumidor, e um Deus ciumento. Quando gerardes filhos e filhos de filhos, e vos tiverdes permanecido longo tempo na terra, e vos corromperdes, e fizerdes imagem de escultura ou semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor vosso Deus, para provocá-lo à ira, neste dia eu invoco o céu e a terra como testemunhas contra vós, para que logo pereçais completamente da terra que passastes o Jordão para possuí-la. Não prolongareis vossos dias sobre ela, mas sereis completamente destruídos. E o Senhor vos dispersará entre as nações, e restareis poucos em número entre os pagãos, para onde o Senhor vos conduzirá.
e ali servireis a deuses, obras das mãos dos homens, de madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Mas se dali buscardes o Senhor teu Deus, tu o encontrarás, se o buscardes com todo o teu coração e com toda a tua alma. Quando estiverdes em tribulação e todas essas coisas vos acontecerem, mesmo nos últimos dias, se tu te voltares ao Senhor teu Deus e se obedeceres à sua voz, porque o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso, ele não te abandonará, nem te destruirá, nem esquecerá o pacto de teus pais que ele jurou a eles. Porque pergunta agora aos dias que são passados, que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e pergunta desde uma extremidade do céu até a outra, se aconteceu alguma coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta? Algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo como tu ouviste e viveste? Ou Deus tentou ir e tomar para si uma nação do meio de outra nação, por tentações, por sinais e por prodígios, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes terrores, conforme tudo o que o Senhor teu Deus fez por ti no Egito diante dos teus olhos? A ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus, não há nenhum outro senão Ele. Do céu ele fez com que ouvisses a sua voz, para que ele pudesse te instruir, e sobre a terra ele te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras em meio ao fogo. E porque ele amou os teus pais, por isso escolheu a sua semente depois deles, e te tirou do Egito diante dos seus olhos com o seu grande poder, para mover de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir em sua terra e dá-la a ti como herança, como é neste dia. Portanto, hoje saberás, e considera isso em teu coração, que o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Portanto, guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno neste dia, para que tudo te vá bem, e com os teus filhos depois de ti, e para que possas prolongar os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá, para sempre. Então Moisés separou 3 cidades deste lado do Jordão, voltadas para o nascente, para que pudesse fugir para lá o homicida que matasse o seu próximo involuntariamente, a quem não odiasse em tempos passados, e para que, fugindo a uma dessas cidades, pudesse viver, a saber, Bezer, no deserto, na planície, dos Rubenitas, e Ramote, em Gileade, dos Gaditas, e Golã, em Bazã, dos Manassitas. E esta é a lei que Moisés estabeleceu perante os filhos de Israel. Estes são os testemunhos, e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, depois que saíram do Egito, deste lado do Jordão, no vale diante de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram depois que saíram do Egito, e possuíram a sua terra, e a terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus, que estavam deste lado do Jordão, para o nascente, desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, até o monte Sião, que é Hermon, e toda a planície deste lado do Jordão, para o leste, até o mar da planície, sobre as nascentes de Pisga. Capítulo 5. E Moisés convocou todo Israel, e lhes disse: Ouvi, ó Israel, os estatutos e os juízos que digo aos seus ouvidos hoje, para que os aprendais, e guardais, e cumprais. O Senhor nosso Deus fez conosco um pacto, em Horebe. O Senhor não fez este pacto com os nossos pais, mas conosco, todos os que hoje estamos aqui vivos. O Senhor conversou convosco, face a face, no meio do fogo. Naquele tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para mostrar a palavra do Senhor, porque tivestes medo por causa do fogo, e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem de escultura, nem alguma semelhança de alguma coisa que há acima no céu, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus ciumento,
que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, e que mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guardarás o dia do Shabat para santificá-lo, como o Senhor teu Deus te ordenou. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia do Shabat do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem o teu serva, nem os teus bois, ou os teus jumentos, nem algum dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva possam descansar como tu. E lembra-te de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Portanto, o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do Shabat. Honrarás a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não assassinarás, nem cometerás adultério, nem furtarás, nem dirás falso testemunho contra o teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem desejarás a casa do teu próximo, o seu campo, ou o seu servo, ou a sua serva, ou o seu boi, ou o seu jumento, ou coisa alguma que seja do teu próximo. Estas palavras o Senhor falou a toda a vossa assembleia no monte, do meio do fogo, da nuvem e da espessa escuridão, com grande voz, e nada mais acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. E aconteceu que quando ouvistes a voz do meio das trevas, pois o monte ardeu em fogo, vos aproximastes de mim, e todos os cabeças das vossas tribos e os vossos anciãos. E dissestes: Eis que o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e ele vive. Agora, portanto, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se ouvirmos mais a voz do Senhor nosso Deus, então morreremos. Pois quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente falando do meio do fogo, como nós ouvimos, e viveu? Aproxima-te tu e ouve tudo o que o Senhor nosso Deus te falar, e tu nos dirás tudo o que o Senhor nosso Deus te falar, e o ouviremos, e o faremos. E o Senhor ouviu a voz das tuas palavras quando me falaste, e o Senhor me falou. Eu ouvi a voz das palavras deste povo, que eles disseram a ti. Tudo o que eles disseram falaram bem. Ó, se houvesse neles um coração, de modo que me temessem, e guardassem sempre os meus mandamentos, de modo que tudo lhes fosse bem, e com seus filhos para sempre. Vai dizer a eles: entrem outra vez em vossas tendas. Mas quanto a ti, fica aqui comigo, e te falarei todos os mandamentos, e os estatutos e os juízos, que ensinarás a eles, para que possam cumpri-los na terra que lhes darei como possessão. Portanto, observe e faça como o Senhor teu Deus vos ordenou. Não vos desvieis para a direita ou para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos mandou o Senhor vosso Deus, para que vivais, e tudo vá bem convosco, e para que prolongueis os vossos dias na terra que possuirdes. Capítulo 6. Agora estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor vosso Deus ordenou que vos ensinasse, para que pudesseis cumpri-los na terra que vais possuir, para que possas temer o Senhor teu Deus, para guardar todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, a ti e a teu filho, e ao filho do teu filho todos os dias da tua vida, e para que se prolonguem os teus dias. Portanto, ouve, ó Israel, e guarda-os, para que tudo te vá bem, e para que te multipliques, como o Senhor Deus dos teus pais te prometeu, na terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todas as suas forças. E estas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás delas, quando te assentares em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. E as levarás atadas como sinal em tua mão,
e elas serão como testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E acontecerá que quando o Senhor teu Deus tiver te trazido à terra que jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, dar-te cidades grandes e boas que tu não edificaste, e casas cheias de todas as boas coisas que não encheste, e poços cavados que não cavaste, e vinhas e oliveiras que não plantaste, quando comeres e te saciares, então cuidado, para que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Temerás ao Senhor teu Deus, e o servirás, e jurarás pelo seu nome. Não buscareis outros deuses, os deuses dos povos que houver à sua volta, porque o Senhor teu Deus é um Deus ciumento entre vós, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti, e não te destrua da face da terra. Não tentareis ao Senhor vosso Deus como o tentastes em Massá. Guardareis diligentemente os mandamentos do Senhor vosso Deus, e os seus testemunhos, e os seus estatutos que ele vos ordenou, e farás o que é correto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem contigo, e para que possas entrar e possuir a boa terra que o Senhor jurou a teus pais, para que expulses todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor falou. E quando teu filho te perguntar no tempo que virá, dizendo: o que significam os testemunhos e os estatutos e os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: nós éramos servos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. E o Senhor mostrou sinais e prodígios, grandes e dolorosos ao Egito, a Faraó e a toda a sua casa diante de nossos olhos. E nos tirou de lá, para que pudesse nos trazer, para nos dar a terra que jurou aos nossos pais. E o Senhor ordenou que fizéssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso bem eterno, para que Ele pudesse nos preservar vivos, como somos neste dia. E será nossa justiça, se observarmos todos esses mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou.